Você reparou que nos materiais de divulgação da série nós não temos mais imagens do Irving dentro da Lumon? Tudo que aparecia do Irving lá dentro nós já vimos nesses primeiros 3 episódios. Será que isso pode representar o fim dele na série? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Eu sou maluco por séries desde que eu me entendo por gente, e Ruptura virou quase um vício. Com vocês também? Nos meus tempos livres eu passo metade do tempo falando sobre a série e a outra metade esperando que alguém fale sobre o assunto para que eu possa continuar. Então, se você gosta da série e de ver os conteúdos sobre ela, você está no canal certo. Então se inscreve, não custa nada, deixa o seu like nos vídeos. E já aproveita e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão saindo. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo assistindo séries, é que nada do que vemos ali é por acaso. E também nada do que não vemos mais. Vasculhamos os materiais de divulgação da série nessa segunda temporada e todas as cenas do Irving na Lumon já apareceram nesses 3 episódios. Será que isso significa que o Irving vai nos deixar? Vamos ver isso agora. É engraçado que quando nos apegamos a uma série, os personagens ganham o nosso carinho e a nossa confiança, não é? E com o Irving não foi diferente. O Irving tem 9 anos de Lumon, mas o seu INI só lembra dos últimos 3, o que sugere que talvez ele tenha sido resetado ou que ele era funcionário de um outro departamento, ou até mesmo a nível de gestão, como o Miltic ou como a Cobel, já que ele viu aquele acesso para o elevador de andar de testes. E que aí, nesse caso, por algum motivo, ele tenha decidido fazer o procedimento de ruptura há 3 anos. E aquele puxa-saco do Miltic, que no início da primeira temporada irritava mais do que agregava para a história, acabou por ganhar o nosso coração, muito em função da aproximação com o Burt e do romance que os dois engataram naquele mundinho dos Innis. Com isso, nós fomos vendo a personagem dele crescer e se tornar muitas vezes a voz da razão entre os Innis e em outras o alívio cômico das cenas mais tensas. Como Alt, nós não tínhamos muita informação, somente que tinha um passado militar, assim como seu pai, e um plano de investigar a Lumon com uma lista de funcionários capturados e até mesmo plantas da empresa, e que estava pintando incansavelmente o quadro com a imagem do elevador para o andar de testes para que o seu INI pudesse ver, além de beber xícaras e xícaras de café, para obrigar que o seu INI dormisse e de repente sonhasse com aquela imagem. No fim da primeira temporada, nós vimos um Irving, como sempre, focado nos seus próprios objetivos e indo atrás do Burt, a sua grande paixão, fora da Lumon. E com isso, se decepcionando ao ver que o Alt da sua paixão já tinha um outro alguém. E nós sentimos a dor dele junto com ele. E nessa segunda temporada, nós vimos um Irving machucado e magoado pelo que ele viu lá fora, mas ainda assim aceitou ajudar os amigos a encontrarem a Sra. Casey e o elevador para o andar de teste junto com o Dylan, para a única pessoa para quem ele contou em segredo o que ele viu lá fora. Enquanto isso, nos últimos episódios nós descobrimos um pouquinho mais sobre o seu Alt e que a imagem daquele acesso para o elevador que leva ao andar de testes era uma mensagem que ele estava tentando passar para o seu INI, e também que ele não estava sozinho nesse plano e que agora, por ter ficado alguns minutos com o seu INI ativado fora da Lumon e por ter encontrado um mapa com o nome do Burt no bolso, ele acredita que o seu INI tenha recebido a mensagem que ele enviou. Mas nós sabemos que o INI dele só foi ativado porque era um plano do Mark, de saírem da Lumon para contarem a alguém em quem eles confiavam o que acontece no andar de ruptura, para que de alguma forma eles pudessem intervir. E aparentemente não tem nada a ver com o plano que, teoricamente, o Alt dele tinha para o INI. Talvez aqui ele suponha que o seu INI tenha sonhado com aquele elevador que leva para o andar de testes e que isso esteja relacionado ao Burt de alguma forma. Mas será que ele está certo? Na Lumon, nós vemos que o Irving descobre, através da Felicia, o que é de fato aquele elevador, que ela chama de corredor de exportação, onde a OID enviava remessas constantemente, e que o Burt, por ser da OID, também conhecia aquele lugar, mas só isso. Não vemos nenhuma relação ao fato da Gemma estar lá, e nem de que o próprio Burt tenha algum envolvimento com aquele lugar. E o Burt, que agora está aposentado e talvez só exista na sua versão Alt, ou na sua versão INI, quem sabe, quando o Irving acordou como Alt na porta da casa do Burt, o que será que aconteceu? Por que nós não vimos ainda o desfecho dessa história? Provavelmente porque ele fará parte dos próximos momentos em que veremos o Irving. Imagens de bastidores e gravação da série mostram uma conversa entre o Irving e o Burt acontecendo numa igreja ou quem sabe numa estação. E eles parecem discutir aqui. E além disso, as imagens promocionais da segunda temporada mostram o Burt fechando uma porta com a mesma roupa em que ele está nesse encontro. E depois, em outra cena, conversando
conversando com alguém que provavelmente seja o Irving. Na série, nós vimos que o Burt seguiu o Irving naquela cena enquanto o Irving estava na cabine de telefone. E veremos também que ele irá abordar o Irving de alguma forma. Certo é de que imagens do Irving, material publicitário de divulgação da série, nós só vemos até esse episódio 4, com o Irving sendo ativado pela OTC ou outra função do chip no meio da neve. E em seguida, em frente a uma lareira ou a uma fogueira, com a Miss Huang atrás, dizendo algo como lovely, que é amável ou agradável. Além disso, imagens do que seria uma alucinação do Irving, em que ele vê o departamento do MDR em meio à neve à noite e se aproxima da sua própria mesa, senta e olha para o seu computador. E Burt aparece na baia ao lado com um olhar super sombrio. Como um inscrito comentou num dos vídeos esses dias, acho que foi o Lucas Porto, assim como o mágico faz, enquanto nós estamos olhando para uma distração, ficamos ocupados para ver o que virá pela frente. E isso me trouxe a essa reflexão. Enquanto nós estamos vendo o Mark na reintegração e descobrindo mais pistas sobre a gema, não estamos sendo distraídos de outra coisa? Será que aqui veremos o fim do nosso Irving nos próximos episódios? E pior, será que enquanto nós vimos o Ine do Burt trazendo uma vida nova e alegria para a vida do Ine e do Irving, o out do Burt poderia trazer a morte para ele? Na Lumon, nós vimos que teremos uma festa da melancia dedicada ao Irving, em que provavelmente nos despediremos dele. Será que isso vai acontecer com uma explicação? Ou ele simplesmente vai sumir sem vestígios? Fato é que ele vai deixar uma pista, o desenho do acesso para o elevador do andar de testes, com instruções de como encontrá-lo. Só que quem irá encontrar essa pista será a Halle. Ou será que ela ainda estará na versão de Helena? Se for o fim do nosso adorador dos 9 princípios, espero mesmo que ele tenha cumprido com a sua missão. Sentiremos a sua falta e da interpretação do John Turturro, que foi excepcional. Inclusive, o John Turturro, em entrevista para a Variety, o John comentou que voltou a interpretar o Irving para a segunda temporada, mas que ele sentia que já tinha feito uma refeição completa com esse papel, ou seja, já teria cumprido a missão da personagem, o que pode significar que esta seja mesmo a última temporada dele. Agora me conta, o que você achou desse vídeo? Você acha que nós teremos o Irving até o final dessa temporada? Comente aqui embaixo e nos ajude a esclarecer essa dúvida. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.